Abramos nossas Bíblias na Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Os demais textos que, pela misericórdia de Deus, eu vou usar como base para a ministração da palavra esta manhã, no decorrer da mensagem, nós vamos fazendo as citações aos poucos e vai estar no telão aqui na frente. A palavra do Senhor Deus diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor meu Deus, essa é a Tua palavra que foi lida e apresentada à Tua igreja nesta manhã. Uma palavra bastante conhecida, meu Deus, mas que nesta manhã, Pai, o Teu Espírito Santo possa derramar da Tua unção, possa derramar da Tua graça, possa ministrar aos corações, Pai Santo, aquilo que o Senhor já ministrou ao meu, que nós possamos sair daqui hoje com o nosso entendimento renovado, Pai, e com mudança de atitude, através da ministração dessa palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus, meu Pai. Amém. A palavra de Deus, na Carta aos Romanos, que por sinal é uma carta que eu gosto de ler bastante, de vez em quando eu venho trazer alguma mensagem, eu comento que eu costumo ler a Carta aos Romanos, nem que seja folheá-la algumas vezes durante a semana ali, eu sempre faço alguma leitura, nem que seja um capítulo, que eu gosto muito, me chama muita atenção, porque ela representa para mim as bases da nossa fé cristã. São os princípios, os rudimentos da nossa fé. Paulo ele vai trazer então na Carta aos Romanos os princípios, aquilo que norteia o nosso proceder como servos de Deus, como cristãos. E é da maneira como nós devemos nos portar diante da sociedade, da maneira como nós devemos nos portar diante dos nossos irmãos. Ele vem falar, trazer várias distinções sobre o que é pecado, o que é justificação, o que é graça. Ele vem falar que judeus e gentios são a mesma coisa, porque todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Ele vem trazer várias dicotomias, desde o capítulo 1 até o versículo 11, trazendo exatamente, ensinando esses rudimentos, para que a igreja que estava crescendo então em Roma naquele momento, no meio daquela sociedade corrompida, ela não pudesse se moldar conforme o mundo, como ele vai falar aqui no capítulo 12, versículo 1 e 2. Então, a partir desse capítulo 12, ele vem trazer exatamente uma conclusão de tudo aquilo que ele falou no capítulo 1 até o capítulo 11. E é justamente nesses dois versículos que eu gostaria de trabalhar um pouco, de secá-los um pouco juntamente com a igreja, para que nós possamos chegar juntos à conclusão daquilo que Paulo falou e naquilo que Deus falou comigo na tarde de domingo passado. Para que os irmãos entendam que esta palavra que será ministrada aqui hoje não vem da minha boca, mas vem da parte do Senhor para a igreja, eu quero deixar bem claro que Deus falou comigo sobre esta palavra antes mesmo de eu receber o convite do pastor Hebe. Eu comentava com a minha esposa: amor, meu Deus me deu um sonho essa tarde, Deus falou comigo para eu falar com a igreja dele que existe uma vontade que está acima da nossa vontade, que é a vontade de Deus. E eu me via numa igreja pregando e de repente eu descia do púlpito e começava a falar: e meu Deus, não é nada daquilo que eu estou pregando, é a vontade de Deus, que ela é acima da nossa vontade. E Deus falou isso bem claro no meu coração, bem nítido. E eu tenho certeza que esta é a mensagem que Deus tem para essa igreja. E eu comentava com a minha esposa: amor, Deus já me deu uma palavra, a próxima vez que eu for pregar é essa mensagem que eu vou ter que trazer. E por minha surpresa, na terça-feira o pastor Heber chega para mim: então você tem uma palavra, você vai vir domingo, vem, estou aqui, senhor. Amém, não, se o senhor posso pregar. Deus já tinha me dado a palavra, eu nem sabia que seria na sede. Hoje eu me sinto muito grato a Deus pela honra que Ele me concedeu de estar aqui, ministrando pela primeira vez no templo principal. Para mim é motivo de muita alegria. Mas então, para não me estender muito em considerações iniciais, vamos ao versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Paulo estava falando para uma igreja o seguinte aqui: meus irmãos, pelo amor de Deus, é isso que Paulo está dizendo, é pelo amor de Deus, eu rogo a vocês que ofereçam, na minha versão diz, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isto é o vosso culto racional. A igreja de Romanos,
ela vinha trazendo sobre si uma carga social, uns costumes sociais, que por mais que houvessem pregadores, ministros, apóstolos, trazendo ensinamento, muitos recém-convertidos estavam aos poucos, ou ainda não tinham se despido completamente do velho homem, estavam trazendo certos costumes para dentro da igreja. Então aquela sociedade que tinha nos seus cultos pagãos práticas terríveis e abomináveis diante de Deus, tais quais glutonarias, bebedices, orgias, oferecimento de pessoas e de animais ainda como sacrifícios, a palavra de Deus foi bem clara para aquele povo dizendo: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. E o que é um sacrifício vivo? O sacrifício vivo em Hebreus capítulo 13, versículo 15, ele vem dizer que o sacrifício de louvor é o fruto dos nossos lábios. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 1, versículo 12, sobre o sacrifício vivo, e ela vem confirmar em Romanos capítulo 3, exatamente falando sobre isso, o que é um sacrifício vivo. Ela vem dizendo assim, mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Em sua tolerância, na minha versão vem dizer, em sua paciência, haviam deixado impunes os pecadores, os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? Ou seja, o seu orgulho, onde está? Qual o sentido disso? Ele é excluído, não existe mais. Baseado em que princípio? Na da obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. A palavra de Deus vem mostrar aqui, que apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, é a fé mediante na justiça de Deus, que é o próprio Cristo Jesus. Essa fé em Cristo Jesus, na sua justiça, na justiça de Deus, porque Ele já se fez sacrifício por nós, e Ele só exige de nós apenas isso. O nosso corpo em sacrifício a Deus é a nossa fé na justiça de Deus. E se nós temos fé na justiça de Deus, os nossos corpos são apresentados a Deus como um sacrifício vivo, porque eu abro mão dos meus prazeres, eu abro mão da minha vontade e me submeto à vontade de Deus. Quando eu tenho fé o suficiente na palavra de Deus, na própria justiça de Deus, que se fez carne, como diz Romanos, que é o próprio Cristo Jesus, eu consigo abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, daquilo que eu acho que eu devo fazer, daquilo que eu acho que é certo, e me submeto à justiça de Deus e à prática dela, à sua vontade. E é isso que Romanos capítulo 3 vem nos ensinar. E o versículo 12 então, eu vou estar sempre voltando ao capítulo 12 de Romanos, e depois então trazendo a base para o que eu estou dizendo no restante dos capítulos. Capítulo 12, por favor, versículo 1, ele vem falar: apresenteis o vosso corpo no sacrifício vivo e santo. O que é apresentar o nosso corpo como sacrifício santo a Deus? O que é santo? Santo é um estado de purificação, é alguém que é puro, é alguém que é separado, que é consagrado, que está afastado do pecado. Deus é santo. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Aos seus olhos não se pode ver a corrupção, não pode ver o pecado, não pode contemplar isso, porque Deus é santo. Ao ponto tal, isso não é heresia da minha parte, ao ponto tal de Deus se afastar de Cristo no momento da sua crucificação, ao ponto de Jesus falar: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não podia contemplar a tamanha atrocidade que estava derramada sobre Cristo Jesus, todos os nossos pecados, todas as nossas feridas. Porque Isaías vem dizer que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas feridas, e pelas pisaduras dele é que nós hoje somos sarados. E o próprio Deus não pôde contemplar. Isso é um estado de santidade, essa separação de Deus para com os homens, e nós podemos ser santos também. E como nós conseguiremos ser santos nesse mundo, nessa terra tão devassa, tão perversa, tão maldosa? Capítulo 6 dos Romanos vem nos dizer, capítulo 6, versículo 19 em diante, ou melhor, do versículo 12 em diante: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os vossos membros, o membro do vosso corpo,
ao pecado como instrumentos de injustiça, mas ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Se Jesus é a justiça de Deus ofertada aos homens para a propiciação dos nossos pecados, nós hoje devemos viver segundo a justiça de Deus, não oferecendo os nossos corpos à iniquidade e à injustiça, às nossas próprias vontades. Quando nós praticamos e vivemos a justiça de Deus, não emprestando os nossos olhos às coisas mundanas, não emprestando o nosso corpo, os nossos membros para as obras da iniquidade, como diz na minha versão, eu consigo ser santo, eu consigo oferecer o meu corpo num sacrifício vivo e santo a Deus, porque quando eu pratico, quando meus membros praticam a justiça de Deus, eu me torno santo diante de Deus, e isso para Deus é o teu culto racional. Isso faz sentido para Deus. Quando Deus olha para nós, e nós até oferecemos o nosso corpo, porque nós temos fé na justiça de Deus em Cristo Jesus, como diz Romanos capítulo 3. Ter fé na justiça de Deus é oferecer o vosso corpo. Você está aqui, amém, glória a Deus, está na igreja. Mas o que adianta nós estarmos vindo à igreja todos os dias, todo domingo, mas no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso afazer, na nossa vida secular, nós estamos oferecendo os nossos membros à concupiscência da carne, nossos membros para a obra da iniquidade. Nós não estamos tornando o nosso corpo santo. Do que adianta eu emprestar os meus olhos para certos vídeos, para certos assuntos, para certas revistas, para certos sites? De que adianta os meus pés me levarem a lugares que eu não devo estar? De que adianta as minhas mãos serem instrumentos de iniquidade, quando na verdade eles deveriam ser mãos santas? Não adianta nada, isso para Deus não faz sentido, isso para Deus não é racional. Deus está olhando o santo dos altos céus e buscando um povo santo aqui nessa terra, e nós precisamos estar nas condições ideais para quando Deus olhar para nós e falar assim: isso sim, meu filho, isso sim faz sentido, isso me agrada, isso é racional, é isso que eu queria. Quantos creem nessa palavra? Glorifiquem a Deus. Quantos creem que você está oferecendo um corpo, teu corpo vivo em sacrifício, praticando a justiça, oferecendo o seu corpo santo a Deus, que Deus está se agradando? Glorifique a Deus, porque isso é bom e agradável. Continuando, ainda no capítulo 6, vem seguindo assim, a partir do versículo 19: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresenteis os vossos membros para servirem à imundície e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Você vai ser santo sim. Você tem capacidade sim de ser santo quando você apresenta o vosso corpo, o teu corpo, para praticar as obras da justiça. Não cabe para nós como cristãos falarmos assim: não, eu não sou nenhum santo. Se você não é santo é porque os seus membros não estão sendo oferecidos para a pessoa certa. Se você não é santo, você diz que não é santo é porque os seus membros estão sendo oferecidos para a prática das obras da iniquidade. Isso é inclinação para a carne. Mas quem apresenta os seus membros para servir à justiça, ou seja, a própria justiça de Deus, que é o Cristo Jesus que foi dado para nós, como diz Romanos capítulo 3, aí sim, isso serve para nós como santificação. Porque quando eres servos do pecado, versículo 20, estavas livres da justiça. Versículo 22, mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. O que nós temos frutificado nesta terra? O que nós temos frutificado diante das pessoas que estão aí fora olhando para nós? Será que nós estamos, quando o ímpio olha para nós, quando este mundo que precisa de nós que somos sal dessa terra, quando ele olha para nós, será que ele vê em nós alguém em quem confiar? Será que as nossas obras transmitem isso para ele? Ou será que os frutos que saem dos nossos lábios são frutos de iniquidade? Os frutos que saem dos nossos membros? Mas como eu já citei, Hebreus capítulo 13, versículo 15, vai dizer que o sacrifício de louvor a Deus são frutos dos nossos lábios. Será que os frutos dos nossos membros têm agradado a Deus? E será que eles são referência para quem está lá fora? Porque nós precisamos ter os nossos corpos
sendo apresentados a Deus a todo instante, não só quando vimos aqui nesse culto, como sacrifício vivo, crendo na justiça de Deus, santo, porque nós praticamos a justiça de Deus, e agradável a Deus. E agradável a Deus, capítulo 8 de Romanos, sempre na carta aos Romanos, isso é exegese. Capítulo 8 vem dizer assim, versículo 5 em diante: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Ei, Paulo está dizendo aqui que quem se inclina para a carne pratica as obras da carne, mas os que andam, se inclinam segundo o Espírito, frutificam, dão frutos, são os frutos do Espírito, ou fruto do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Misericórdia, Jesus. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí nós vamos ver no capítulo 1, no capítulo 12, versículo 1 de Romanos, que nós devemos apresentar nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E para que eu apresente um sacrifício agradável a Deus, eu não posso estar com inclinação para as coisas da carne. A minha inclinação deve ser para as coisas do Espírito. Isso sim agrada ao Pai. Isso sim vai fazer Ele mover os céus e terra por mim e por você. Agradável a Deus, este é o culto racional. Isso faz sentido para o Pai. Isso sim faz sentido. Versículo 2: não se amoldeie ao padrão deste mundo. A minha versão vai dizer mais tradicional: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo conclui o versículo 1 e 2, e conclui o versículo 1 dizendo: ei, é isso que vocês têm que fazer, apresentar o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não se parecer com eles, que cometem orgias, glutonarias, bebedice nos seus cultos pagãos. Não se pareçam com eles, pelo amor de Deus, porque esse culto sim é racional. Não se pareçam com eles. Mas já que agora vocês têm um entendimento renovado, vocês já conhecem a verdade, conhecem a palavra, transformem-se, mudem de atitude, sejam constantes, como já foi dito aqui. Mudem, nós precisamos mudar. Se nós dizemos que somos cristãos, que temos a nossa mente renovada, que nós entendemos isso, nós não podemos estar com inclinação para a carne, nós não podemos estar oferecendo nossos membros para a iniquidade. Nós precisamos mudar, nós precisamos ser referências para esse mundo, porque só assim nós teremos condições de se submeter à vontade de Deus sobre nossas vidas. Porque quando eu me inclino para o pecado, eu não estou cumprindo a vontade de Deus, eu não estou agradando a Deus. Isso não é bom para Deus, isso não faz sentido nenhum. Você dizer que é crente, que crê na justiça dele, mas não agrada a ele, não faz sentido, não é racional. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são chamados filhos de Deus. Ei, outra parte aqui que não cabe dizer: não, mas eu também sou filho de Deus. Ei, meu querido, quando você ouve sair fora, prova logo. Ei, mas você pratica a justiça de Deus? Você crê na justiça de Deus? Você apresenta o teu corpo para quem? Teus membros estão fazendo o quê? Quais são os seus frutos? A Bíblia de Deus diz para a gente olhar para os frutos e vai conhecer, melhor, olhar para a árvore e vai conhecer os frutos. Então uma coisa está ligada à outra. Quais são os frutos que nós estamos dando, oferecendo para esse mundo? Continuando, capítulo 12 de Romanos: para que só assim, isso é da minha parte, é só assim, para que sejam capazes de experimentar
e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo ele vai nos mostrar aqui, vai nos ensinar que para que nós vivamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós devemos estar sujeitos à vontade dele, praticando a justiça e oferecendo os nossos membros como instrumentos de justiça nessa terra. E muitas das vezes nós nos pegamos com certas inclinações que não devemos. Muitas das vezes eu paro para refletir, meu Deus, mas meu Senhor, me perdoa, por que eu pensei isso? Isso é um absurdo. Meu Deus, mas por que eu fui falar aquilo? Por que eu fiz isso? Mas eu tenho certeza que isso é o Espírito Santo de Deus incomodando, me mostrando, não é por aí não. Isso não é prática da minha justiça. Assim eu não me agrado. E aí, pela nossa consciência, pela revelação do Espírito Santo, nós nos afastamos daquilo que é iniquidade, e nós nos voltamos para Cristo, porque nós que buscamos a justiça de Deus, temos uma inclinação para as coisas do Espírito, não para as coisas da carne. Agora, se eu estou fraco, se eu não oro, se eu não jejum, se eu não busco, se eu não me alimento da palavra, quem se fortalece é a minha carne. E na hora que o inimigo lançar uma seta e te fazer pensar numa coisa que não é do Espírito, você tem inclinação para as coisas da carne e você vai cair. Nós precisamos estar fortalecidos, firmados na nossa fé, na justiça de Deus, para que nós não possamos nos inclinar para as coisas da carne. Essa é a razão porque muitas pessoas, muitos irmãos nossos têm caído. É por isso que nós ouvimos muitas tragédias aí, porque tem alimentado a sua carne e não tem alimentado o Espírito. Aí fica aquela inclinaçãozinha, não, mas é bom, não estou pecando não, só vou até aqui, eu só vou até aqui. Ei, mas quando a gente anda muito na beirada do abismo, a gente está propício a cair, e a gente já tem inclinação, já está pendendo mais para um lado, vai cair. Mas quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus e praticamos a sua justiça, nós estamos inclinados para as coisas do Espírito. Nós podemos viver segundo o Espírito, e nós vamos viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ainda que num momento, em dado momento, essa vontade para você pareça que vai dar tudo errado. Não, meu Deus, mas eu te busco, eu dizimo, eu oro, eu jejum, meu Deus, eu sigo a tua palavra, eu vou à igreja, meu Deus, eu me afasto do pecado, mas tudo parece que está indo dando errado, parece que não está dando nada certo. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Ei, meu filho, meu irmão, se você faz tudo isso, você tem inclinação para as coisas do Espírito, faz tudo isso, e as coisas parecem que não estão andando bem, você está vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu vou contar um testemunho, ainda tem um tempo, pastor Heber? Eu vou contar um testemunho rápido, porque quando eu estava na minha formação de nível superior na academia militar, durante o segundo ano dessa formação, melhor, durante o terceiro ano da formação, aconteceu uma situação onde o pessoal tinha costume de fazer troca de serviços, que por regulamento é errado, para impedir justamente que haja algum tipo de conluio, alguma coisa assim. Claro, com pessoas honestas não iria acontecer, é simplesmente pela necessidade de curtir um final de semana em casa, alguma coisa assim. E o pessoal tinha essa prática, fazia normalmente ali sem que os superiores soubessem. E em determinado final de semana haveria uma atividade aqui na igreja, eu não me lembro qual era exatamente. E eu, meu Deus, eu vou participar, eu estou de serviço, eu tinha que estar na igreja, meu pai, meu Jesus, me ajuda, tem que trocar esse serviço, que não foi coisa errada. Que tem que trocar esse serviço, meu Deus, me ajuda. E corri para um, corri para outro, eu pego meu serviço, depois eu pego um para você, me ajuda aqui. Ninguém queria pegar serviço de jeito nenhum, não sabia o que estava acontecendo. Aí, na época, o pessoal oferecendo dinheiro para tentar trocar. Muita gente tinha suas atividades, também oferecia dinheiro. Eu até cheguei a oferecer também. Meu irmão, R$200, estamos aqui, por favor, me ajuda, eu preciso estar na igreja. Não, pô, não vai dar, esse final de semana não vai dar. Aí, um certo momento, eu parei para pensar, meu Deus, está tudo dando errado. Não é porque o Senhor não quer que eu vá, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Espírito Santo falou comigo. E eu fiquei aquilo no meu coração, então eu descansei. Eu falei, meu Deus, tá bom. O Senhor não quer que faça? Amém, não vou fazer. Fiquei, curti meu final de semana em Resende, na MAN. Descansei, aproveitei para estudar. E no domingo, na segunda-feira, de manhãzinha cedo,
quando um dos militares estava saindo de serviço para se apresentar para a autoridade superior, está tudo certinho, o serviço está tudo ok, foi tudo certo, o capitão chegou, mas você de novo de serviço? Ué, tu não estava no outro final de semana? Ué, mas tinha lido a documentação, não me lembro do teu nome. Pastor, sabe mais ou menos como é que essa história foi militar também. Não, colou as placas, como a gente fala lá no exército. Não sabia o que dizer. E aí falou besteira. Mas isso é uma prática comum aqui nessa unidade. E aí o capitão então botou ele na chincha, e você vai abrir o jogo, vai falar o nome de todo mundo, e não sei o que e tal. Meu irmão, parecia que estava indo dar tudo errado para mim naquele final de semana, que eu não ia vir para a igreja, que eu não ia cumprir minhas atividades aqui, e parecia que estava tudo errado, até que eu descansei no Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E então naquele dia, muitos amigos meus foram punidos, receberam até alguns cadeia disciplinar, 10 dias, 15 dias, 20 dias de cadeia. E eu, pela misericórdia de Deus, que o Espírito Santo falou comigo, eu me sujeitei à justiça dele, eu fiquei impune disso. E eu conto hoje com alegria, porque nós precisamos entender que existe uma vontade que está acima da nossa vontade, e que quando eu me submeto às vontades dele, à justiça dele, à inclinação para o Espírito, quando eu cumpro tudo isso, eu sou capaz de experimentar essa boa vontade, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa é a conclusão que eu queria deixar para a igreja do Senhor. Acredite naquilo que Deus falou comigo. Existe uma vontade que está acima da nossa vontade. Nós precisamos confiar e depositar a nossa fé nele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós não agradamos a Deus, nós não oferecemos um culto racional a ele. E aqui eu termino e concluo essa mensagem para a honra e glória do Senhor.